Continuando a nossa análise devocional da conquista da Terra Prometida, chegamos aos povos da tribo de Gad, os membros da tribo de Gad, sempre lembrando que do seu ponto de vista, a gente está falando das conquistas que vieram do Oriente para cá, para a Terra Prometida, onde Moisés havia distribuído ainda no deserto as terras para os povos, para as tribos que gostavam, de cultivar gado. Entre esses eram Ruben, Gad e a meia tribo de Manassés, conforme o nosso mapinha arranjadinho aqui, ó. Aqui, ó. Nós temos então a tribo de Ruben, a tribo de Gad e a meia tribo de Manassés. Então esses povos do Oriente para cá, a segunda tribo que vamos analisar é a tribo de Gad. Gad, cujo nome significa fortuna. Por quê? O Gad ele já nasce, ele é o sétimo filho de Jacó. E na verdade o primeiro filho da serva Bila, que era da serva Zilpa, que era criada da Lia, a mulher rejeitada de Jacó, como todos já sabem nessas histórias, nem que sejam distorcidas aí por alguma série da TV Record, a TV consagrada. Aí nós temos, ele era filho, então, o sétimo filho de Jacó, o primeiro filho da criada e, por assim dizer, o quinto filho, socialmente falando, da Lia, que era a mulher rejeitada de Jacó. Ela teve 4 filhos, o quarto filho era o Judá, e aí naquela disputa toda de Raquel e Lia, que eram as duas irmãs, naquela disputa delas terem o amor do marido, e elas achavam que iriam ganhar o marido com filhos, ainda tinha toda uma questão social, porque as pessoas achavam que uma mulher que não engravidasse, ela carregava alguma maldição, daí a aflição de Raquel. Por outro lado, a Lia desde o começo sabia que o Jacó queria se casar com a Raquel, mas ela foi colocada ali como uma lombração do o Labão, do pai dela, E como as mulheres naquela época não tinham muita opção, elas passaram a entrar nesse conglomerado de misoginias, onde uma mulher se torna inimiga da outra, onde uma irmã é inimiga da outra em nome de um marido comum a ambas, e onde o marido, que não gostava da mais velha, mas tinha relações sexuais com ela, amava a mais nova, que era a Raquel, e não tinha filhos com ela, e cada uma delas disputando, cada uma pegou outras servas / escravas para poderem terem filhos através dela, para agradarem o Jacó. Nessa disputa toda, a gente tem aí o Gad, que quando a Lia viu que ela não estava conseguindo dar à luz, e a Raquel já tinha dado à luz a Jacó por meio de sua outra serva, a Bila, Bila era a serva de Raquel e a Zilpa a serva de Lia. Aí a Lia falou assim, não, vou tentar outro filho, viu que não conseguia, falou, olha Jacó, pega aqui a minha serva. E aí vem o Gad, e na hora que o Gad nasce, ela fala assim, afortunada, e daí vem o significado do nome Gad, que é fortuna, ou afortunada, tem a ver com o nome que ela, com a expressão que ela fez na hora que ele nasceu. O Gad, como indivíduo, ele tem algumas questões que é importante a gente entender quando que algo do indivíduo vai para a tribo e da tribo vai para a história, digamos assim. Como indivíduo, ele era irmão pleno apenas do Azer, que vai ser outro filho dessa serva de Lia, e era meio-irmão dos outros 9 filhos de Jacó. Ele nasceu no período que o Jacó trabalhava a fim de pagar por Raquel. Olha o contexto do nascimento desse menino. O que é uma criança nascer em meio a muitas disputas, por mais que aquele povo tivesse uma mentalidade tribal, e isso nos serve de mensagem para nós hoje, como que, embora a criança não vá carregar tudo na vida do contexto em que ela nasceu, mas eles foram crescendo, foram vendo aquelas disputas, foram vendo aquela rejeição, foram
aprendendo, absorvendo aquele senso comum de um homem que vivia em meio a muitas mulheres o disputando. Isso tudo é chamado de família e não tem nada de tradicional aqui, né? A única coisa tradicional que tem aqui é isso, é o machismo, a misoginia, é a vergonha e é a alienação total, né? Que a gente pode chamar aqui de uma promiscuidade alienante, uma alienação promíscua, onde as pessoas praticam tantas loucuras e elas nem percebem que elas são fruto dessas loucuras. E o que é bonito aí é Deus se manifestando em meio a esse esgoto produzido pelo ser humano. Porque o ser humano foi chamado para ser cultura, ele foi chamado para ser cultura no sentido de que a gente deveria transformar a vida, transformar a natureza, criar a existência na presença do Senhor. Foi para isso que eles foram chamados. Mas aí as tribos de Israel são formadas a partir de indivíduos que tiveram essa história individual. E o que eu digo para você é isso, de repente você nasceu, não aqui com as mulheres disputando o homem, mas de repente você nasceu em meio a loucuras, em meio a tráficos, em meio a assassinatos. De repente você mora aí numa comunidade ou favela do país onde a polícia tem entrado para matar e você nasceu no meio daquilo. De repente você foi uma criança negra, uma criança preta que tinha medo da interferência das autoridades que costumam, mesmo sendo negras ou mesmo sendo pretas, terem preconceito com a própria etnia, taxando o negro como ladrão, marginal, né? Mas mesmo você nascendo nesse meio, Deus sabe exercer a sua graça no meio de toda essa loucura humana. De repente você nasceu ouvindo absurdos sobre a sua família, como esses absurdos que envolveram o nascimento de Gade, que foi afortunada em nome do ego da mãe, tadinha, que também era sofrida em meio a toda aquela violência que era comumente praticada contra as mulheres. Mas seja lá em que meio você nasceu, há esperança, há um projeto para você, há uma promessa anterior a ser cumprida. A gente não pode ter medo da existência porque Deus está vivo e Ele sabe pegar essas pérolas produzidas no meio do esgoto, essas joias preciosas produzidas em meio ao esgoto. E isso é uma coisa. O que a gente não pode fazer é normalizar isso. É fazer igual alguém disse, não, porque o brasileiro tem que ser estudado, o cara nada no esgoto e nem morre. Não é normalizar isso. É, de um lado, compreender a misericórdia do Senhor na minha história, na minha existência, apesar de toda essa farofa de carnes apodrecidas na qual nasceu Gade, e não usar isso para normalizar a situação de exploração, de abuso. Né? É isso que a gente aprende a princípio com o indivíduo Gade. Então ele nasce nesse período onde o pai estava pagando ao próprio sogro para ter a filha amada, né? Que seria a Raquel. É interessante sobre o Gade que nada é dito no Antigo Testamento com exclusividade acerca dele, igual a gente viu a liderança de Rúben, por exemplo. Sobre Gade não é dito nada sobre o indivíduo, apenas em situações onde ele está junto, igual na hora que os irmãos vão vender José, aquela coisa toda, ele estava ali junto, que envolvia toda a família. Mas ele como indivíduo, ele era, nas narrativas, ele estava ali pulverizado, né, no contexto familiar. Aí a gente chega à tribo de Gade. Ela recebe a sua herança, conforme eu te mostrei no começo no mapa, está em Josué no capítulo 13, do 24 ao 28, que eu vou deixar para você ler, porque a importância disso é para quem recebeu essas terras. Né? Para nós a importância são as heranças espirituais que a gente pega do indivíduo que se transformou em tribo e que herdou essas terras. E a primeira coisa que a gente tem sobre a tribo de Gade, primeiro, que o indivíduo Gade, quando ele recebeu a bênção de Jacó, Jacó disse a ele que ele iria enfrentar guerrilhas, ele iria vencer uma guerrilha. E de fato o indivíduo Gade fez isso junto com seus irmãos. Né? E o Moisés, em Deuteronômio 33, ele vai dizer a mesma coisa, que o Gade ele é alguém que prospera em meio à guerrilha, ele é valente. E a gente vai vendo isso, por exemplo, quando a tribo de Gade ela auxilia Davi a se tornar rei.
Primeiro, eles se levantam contra o rei Saul, né? Não é que eles se levantam contra o rei Saul, vamos corrigir. É que uma vez que Saul percebeu que Davi seria o seu substituto eleito por Deus, quer dizer, ele iria reinar até onde ele tinha que reinar, mas ele se deixou cultivar por uma inveja amargurada e passou a perseguir Davi. Olha para você ver a diferença. Eles passam a perseguir Davi, Davi vai precisar se defender. E Deus, que é bom, transformou toda essa perseguição de Saul em relação a Davi num treinamento de Davi para enfrentar as guerras que era o cotidiano daqueles povos, né? E nesse treinamento, nesse enfrentamento do ciúme de Saul, nós temos aqui em 1 Crônicas 12, a partir do versículo 8, eu vou ler alguns trechos que são legais para você ver como que era a tribo de Gade. 12:8 diz assim: dos Gaditas passaram-se para Davi a fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo e lança. Seu rosto era como de leões, e eles eram ligeiros como gazelas sobre os montes. Aí a bênção de Jacó e a de Moisés se cumpriu, tanto no indivíduo Gade quanto na tribo dos Gaditas, né? O rosto eram como de leões e ligeiros como gazelas sobre os montes. Os caras eram craques, né? Naquela arte exigida dos cidadãos de defender o seu território. No caso aqui, ele tinha inclusive que se defender de Saul, dos seus próprios irmãos, né? Aí o versículo 14 fala: estes dos filhos de Gade, ele enumera alguns indivíduos, foram capitães do exército. O menor valia por 100 homens e o maior por 1000. Os caras herdaram de Deus, digamos assim, ainda que aqui nós temos uma figura de linguagem, mas mostrando a intensidade da força, né? Que o mais fraquinho valia por 100 e o mais forte valia por 1000. Foi com essa gente que Davi foi formando o seu exército, enquanto Saul perseguia, e depois que ele foi proclamado rei de Israel, os Gaditas estavam lá. A gente vê isso em 1 Crônicas 12, nos versículos 37 e 38. Né? Outro prodígio da tribo de Gade, digamos assim, é que eles enfrentaram os árabes e os amorreus no capítulo 5, a partir do versículo 19 de 1 Crônicas. Isso fica bem claro como que eles foram valentes, né? E o que aconteceu é que, com o tempo, capítulo 5, versículo 25 e 26, para resumir a história, diz assim, de 1 Crônicas: porém, cometeram transgressões contra o Deus de seus pais e se prostituíram, seguindo os outros deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante deles. Pelo que o Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Assíria, e o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Assíria, que os levou cativos, a saber, os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os trouxe para Ala, Abor e Arã, e para para o rio Gozã, onde permanece até o dia de hoje. Aqui, algo escrito aí em torno do século V a.C. Ou seja, esses valentes, esses homens que fizeram parte do exército de Davi, os Gaditas junto com os Rubenitas, eles foram levados, então, daí você vai vendo no mapa que o lado oriental vai sumindo, porque eles levaram os Rubenitas, levaram os Gaditas também, conforme a gente acabou de ler aqui no texto, foram levados para o Império Assírio e de lá se pulverizaram. Atualmente, Gade não está no mapa de Israel. Quem está ali naquela região que seria de Ruben e de Gade é a Jordânia, que é um povo, digamos assim, de cultura islâmica. Israel não tem mais aquele território. E acerca disso, o que eu posso dizer é que eu te sugiro que você veja um vídeo que eu falo sobre por que Israel não conseguiu todo o seu território. Né? Porque quando Deus aparece para um povo, gente, isso é muito sério. Deus apareceu para Gade, fazia parte do povo de Israel. Ele viu todos os milagres, eles receberam instruções, está escrito aqui em Josué o lugar do seu território. E é interessante que os Rubenitas não foram muito valentes em preservar a terra. Já os Gaditas, eles eram valentes, mas a valentia deles se misturou à valentia deles contra Deus. Acontece isso muito. Eu devo estar falando aqui com muita gente que tem um chamado do Senhor, que tem competências dadas pelo Senhor, que tem dons
graciosamente dados, são pessoas maravilhosas que enfrentam situações que o Senhor os capacitou para que enfrentassem. Mas essas pessoas em si mesmas são idólatras, essas pessoas em si mesmas são... esquece que foi o Senhor que colocou numa posição de pregador, de administrador, e acabam angariando para si. Né? É aquela história, né? Nós temos aí um pastor muito famoso no Brasil, eu vou citar só a primeira letra do nome dele e a última, que é Silas Malafaia. Um homem que de repente você vê que Deus deu a ele fama, Deus deu a ele capacidade de comunicar, Deus deu a ele até um curso de psicologia que ele fez horrivelmente mal feita. Só você ouvir as palestras de quando ele falava que ele fez o curso de psicologia, você vai ver que foi um curso que percebe-se que ele nem frequentou. Mas Deus deu a ele algumas ferramentas. Só que junto com isso, Silas Malafaia agiu como um gadita, né? Ele tinha arrogâncias pessoais, então ele aceitou conchavos lá no passado com a Igreja Universal. Ele aceitou, por exemplo, a Bíblia que foi escrita com sangue de patriarcas, profetas, apóstolos e os próprios sangue de Cristo, fez esse livro ser escrito, dado de graça, um dos livros que mais vende, mas ao mesmo tempo ele foi produzido de maneira graciosa. Aí o que o Silas Malafaia inventou num tempo passado que ele teve de fama? A Bíblia com capa rosa, Bíblia para quem tem cachorrinho poodle, que eu estou exagerando, né? Não sei se tinha essa Bíblia, mas tinha a Bíblia do divorciado, a Bíblia da mulher solteira, a Bíblia da mulher viúva. Ele inventava um tanto de Bíblia, chegou ali pelos meados dos anos de 2012, 2013, ele queria colocar um projeto de lei que obrigasse essas Bíblias a entrarem na escola, porque Bíblias sempre puderam entrar na escola. Toda biblioteca pode ter no mínimo um exemplar de uma Bíblia. Então ele adquiriu isso tudo com aquele jeito formal, mas hoje ele está descansado. O que eu estava tentando te dizer é que ele recebeu dons do Senhor, mas ele acabou sendo em si mesmo idólatra, estrategista, negociador, um monte de coisas que é como a tribo de Gade servia aos deuses daqueles povos que eles mesmos venceram. E aí o que Deus faz? Uma hora vem de fora o mal, no caso o Império Assírio, e levou a todos. E atualmente, a gente vê aqui nas Escrituras, em Ezequiel 48, que Gade e as outras tribos de Israel, elas vão receber de volta a sua herança, só que a gente está falando agora de uma linguagem profética. Porque sobre a linguagem terrena, Israel não vai receber mais a sua herança terrena como eles pensam, não, porque eles não cumpriram o que está escrito no Deuteronômio, e isso eu convido você para ver o vídeo que eu estou deixando aí nas descrições. O que a gente aprende com a tribo de Gade é que Deus continuou tendo um compromisso com os seus, no sentido de estabelecer, até porque depois que Jesus veio, e a gente tem de ter isso em mente, tudo se findou em Cristo, o mundo acabou em Cristo. Então essas profecias terrenas acerca de Israel, que as pessoas ficam procurando, cavando, pode ser que alguma coisa ou outra aconteça, mas na verdade tudo isso tem um sentido agora muito mais amplo, porque se misturou com o que Deus quer fazer em relação a todas as pessoas que crerem nele. Como diz o apóstolo Paulo, judeu não é aquele que nasceu em Israel, israelita é todo aquele que creu no nome do Senhor, que reconhece o reinado eterno. Por isso que as profecias de Daniel terminam no reino eterno de Cristo. Por isso que Ezequiel ele vai vendo um templo que jamais será construído por mãos humanas. Né? E aí, em meio a essas visões, tem a restauração da tribo de Gade. Só que a restauração vem por um outro caminho. Porque este território terreno, eles perderam. Perderam conforme estava escrito na lei do Senhor e era um acordo entre Deus e eles. Perderam. A restauração que virá no futuro tem a ver com outras questões, com outras facetas da personalidade humana. Com pessoas que, por exemplo, foram valentes e perderam a vida e se mataram de cegueira não ouvindo as palavras do Senhor, elas terão chance de restauração. Isso também vai atingir Israel. Mas não mais naquele território literal que a gente acabou de ver no mapa. O que eu digo para você é isso.
O caminho com Deus é para frente. Gade perdeu. Silas Malafaia, se continuar nesse caminho, vai perder tragicamente. E você talvez esteja perdendo muito da sua valentia. Mas eu quero te dizer, volte antes que Deus permite uma Assíria invadir o seu território. Mas mesmo assim, o Senhor é tão misericordioso, porque Ele prometeu fazer misericórdia eternamente àqueles que o buscam, apesar de suas idolatrias, das idolatrias de quem o busca, mas Ele faz misericórdia. E Ele sabe fazer misericórdia. Ele sabe fazer a palavra chegar onde ela tem de chegar. Ele sabe fazer o trabalho ir aonde tem de ir. Nós é que não podemos ser gaditas ou às vezes macabeus, aquele povo ferrenho que enfrentou o que eles achavam que era uma afronta contra Israel, venceram. Mas Daniel vai dizer que aquilo ali foi um pequeno reforço. Pequeno reforço. Porque Deus continua sendo o Deus da história. Então, não caiamos da valentia de Gade para o sumiço de Gade. Que a gente possa ser valentes constante e eternamente no Senhor. Não necessariamente essa valentia de beligerância, porque na verdade a valentia que Jesus espera dos seus é que é em perseverardes que consiste a vossa vitória, disse Jesus. Quando ele diz, olha, vocês vão ter que lutar aí contra anticristos, contra falsos profetas, vão aparecer, mas a vitória de vocês está em que vocês perseverem. Perseverem. Talvez não vençam aos olhos dos homens, mas tem de perseverar, tem de confiar em mim. Pode não entender as minhas palavras, mas caminhem, perseverem. Essa força que Gade tinha e essa valentia que Gade tinha é que nós precisamos herdar. Agora, o que tem de ser com o povo de Israel será, seja lá o que isso signifique na linguagem profética, porque é a linguagem do Deus eterno, que é a habitação de todos nós. Nele, todos nós já temos a nossa terra prometida. Amém?